Excelentes notícias no São Paulo. Rames Rodrigues perto de retorno. Tem informação aí também sobre o Lucas Moura, perto aí também de voltar. Tem informação sobre o mercado da bola pra gente comentar com vocês. Zubeldia liberado aí para comandar o São Paulo e fazer a sua estreia amanhã contra o Barcelona. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra gente, ativa o sininho e deixa seu like, belezinha? Então vamos lá, rapaziada, que o negócio é o seguinte, tá? Amanhã tem Tricolor em campo, jogo aí pela Libertadores da América e o São Paulo já chegou em Guayaquil, tá bom? Olha aí, São Paulo chega a Guayaquil para a partida contra o Barcelona. A delegação do Tricolor chegou a Guayaquil, no Equador, no início da noite desta terça-feira, onde enfrenta o Barcelona na quinta às 9 horas da noite. São Paulo chegou lá em Guayaquil por volta das 10h20, 10h30 da noite de ontem, tá bom? Nesta quarta-feira, o elenco fará o último treino preparatório para o jogo de quinta-feira no estádio do Emelec, tá? Então, hoje tem treino aí no estádio do Emelec às 6h30, né? Aí vai ter esse treino do São Paulo, a última atividade antes do jogo de amanhã, belezinha? Ainda falando desse confronto aí contra o Barcelona de Guayaquil, rapaziada, olha só, Zubeldia não conseguiu vencer o Barcelona de Guayaquil na temporada passada. O São Paulo enfrenta o Barcelona nessa quinta-feira. O atual técnico do Tricolor, Zubeldia, conhece bem o seu adversário, porque enfrentou em duas ocasiões em 2023, quando comandava a LDU, tá bom? O histórico não é um dos melhores. Zubeldia perdeu os dois confrontos pelo campeonato equatoriano, rapaz. No primeiro turno lá do campeonato equatoriano, em casa, tá? A LDU perdeu o Barcelona por 1-0, né? E no retorno, lá na casa do Barcelona, onde a gente vai jogar amanhã, o Barcelona também venceu de 1-0 aí, tá? Então, o LDU aí do Zubeldia perdeu os dois jogos ano passado para o Barcelona de Guayaquil, em casa e fora de casa, né? Inclusive, a última derrota do Zubeldia como técnico da LDU foi para o Barcelona, né? Ele ficou um tempão lá para perder os últimos 15 jogos do Zubeldia, não perdeu nenhum, mas a última derrota, se for pegar histórico, é o Barcelona aí, né? E esperamos que mude, né, esse retrospecto aí para o jogo de amanhã e que o Zubeldia consiga vencer aí o Barcelona juntamente com o Tricolor, belezinha? Aí, vamos avançando e já vamos comentar aqui com vocês a informação sobre o jogo da segunda-feira contra o Palmeiras no Morumbi, tá aí, ó. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de São Paulo e Palmeiras na próxima segunda-feira no Morumbi. O Bruno Rafael Pires e o Luanderson Silva serão os dois assistentes. O VAR será comandado por Wagner Hilley. Jesus amado. Então, tá aí, CBF já soltou a escala da arbitragem para o jogo contra o Palmeiras, né? O Wilton Pereira Sampaio apita aí. Esse Wilton Pereira Sampaio é aquele mesmo do jogo contra o Corinthians em Itaquera. Se eu não me engano, foi em 2022. São Paulo estava ganhando do Corinthians 1-0. Teve um escanteio pro São Paulo, né? Um escanteio pro São Paulo aí. Bola na área, Gustavo Renato Augusto cai no chão, né? A bola vem assim no rosto do Renato Augusto. Ele põe a mão na bola para proteger. A mão. Ele botou a mão aí e o senhor Wilton Pereira Sampaio não marcou o pênalti pro São Paulo. O Renato Augusto pegou a bola com a mão e o cara não marcou o pênalti, né? Já pra ele ter quebrado o tablão há muito tempo, há 2 anos atrás pra ter quebrado. Se não me engano foi no Brasileirão esse jogo aí, cara. Era pênalti pro São Paulo, a gente podia fazer o 2-0 aí. Evidentemente que é um árbitro péssimo, né? Tava na Copa do Mundo, né? O Wilton Pereira Sampaio na última Copa do Mundo, ele tava lá, um árbitro péssimo. Aí, como todos do futebol brasileiro aí, né? Bom, rapaziada, vamos avançando agora que temos boas notícias, tá aí, ó. Informação do Globoesporte.com. Rafinha e o Wellington Rato devem perder todo o fim da fase de grupos no São Paulo. Porém, Lucas Moura e Rames Rodrigues evoluem. Dos jogadores que se lesionaram no São Paulo na estreia da Libertadores, na derrota por 2-1 para o Talleres em Córdoba, no dia 4 de abril, Rafinha e o Wellington Rato devem perder todo o restante da fase de grupos. A tendência é que só voltem a disputar partidas no mês de junho, tá? No mês de junho aí.
Para o São Paulo, a fase de grupos acaba no dia 29 de maio, na volta contra o Tadieres no Morumbi. Já as oitavas de finais estão previstas para as semanas de 14 e 21 de agosto, no período pós-Copa América, tá? Porém, tem a questão do Lucas, né, e do Rames aí. Se por um lado o Wellington Rato e Rafinha não volta mais na fase de grupos, né, só em julho aí, tem aí boas notícias em relação ao Lucas e ao Rames, tá? Por outro lado, a lesão de Lucas Moura é a menos séria. Com uma contusão muscular na região posterior da coxa esquerda, ele já corre no campo e espera que consiga retornar aos jogos até o início de maio, ficando cerca de um mês fora. Na estreia, o lateral direito Rafinha teve uma fratura na fíbula esquerda, enquanto o Wellington Rato sofreu uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e também uma entorse, né? O Wellington Rato é o mais grave de todos, né? O Rafinha deve ficar um tempo aí fora, né? Tinha saído notícia assim quando ele fez os exames que ele deveria ficar 2 meses fora, e o Rato talvez, né? Talvez poderia fazer até uma cirurgia, mas depois não teve novidade em relação a isso. Deve fazer um tratamento aí, já está fazendo um tratamento aí convencional, né? Lucas já tá correndo, em breve vai estar de volta aí, belezinha? Outro que se recupera de uma lesão muscular, mas num grau de preocupação menor do que se indicava anteriormente, é o meia Rames Rodrigues, que trata uma lesão posterior na coxa esquerda. O colombiano pode ficar disponível ainda nesse mês, tá? E nesse mês a gente tem o jogo de amanhã contra o Barcelona, que ele não vai jogar, né? Porque ele não viajou. E o jogo de segunda-feira contra o Palmeiras, tá bom? Aí tem outra notícia aqui em relação ao Rames, ó, do Felipe Ruiz, aí do Globoesporte.com. Se recuperando de lesão, Rames Rodrigues vai aumentar a carga de treinos nessa semana. A chance do colombiano voltar a ser relacionado no jogo contra o Palmeiras, na segunda-feira, ou contra o Águia de Marabá, na quinta, pela Copa do Brasil. Tá? Então, segundo o Felipe Ruiz, ele vai aí aumentar a carga de treinos dele e existe a possibilidade, né, um otimismo aí dele estar no banco de reservas contra o Palmeiras na segunda-feira. Né? Se não tiver contra o Palmeiras, deve estar aí disponível para o jogo contra o Águia de Marabá na quinta-feira, que é o jogo seguinte pela Copa do Brasil, jogo de ida lá no Pará, no Mangueirão. Tá? Então aí, rapaziada, boas notícias, né? Se a gente for pegar o jogo com o Tadieres, aí, que foi Rafinha, Rato e Lucas que se machucaram, a menos grave era a do Lucas, né? Já tá correndo no gramado aí, em breve já vai estar de volta, no início do mês que vem, de maio, já vai estar de volta. O Rafinha, 2 meses mais ou menos, e o Rato é a mais grave de todas. Né? Esses dois já era esperado, e a gente já tinha comentado também com vocês que eles vão ficar um tempo aí maior. Mas tem boas notícias aí do Lucas e também do Rames Rodrigues, que em breve estarão aí de volta, belezinha? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos avançando aí. Olha só, novo técnico do São Paulo, Luiz Ubeldia, ainda estuda como irá utilizar os garotos da base do São Paulo. O elenco tem diversos jovens de Cotia, mas que não tiveram muitas oportunidades em 2024. O argentino está há pouco tempo no clube e ainda não conhece todos os jogadores mais jovens. Ele ainda aguardará os primeiros contatos com o grupo para tomar decisões referentes aos atletas das categorias de base. Zubeldia já trabalhou com garotos ao longo da sua carreira, sobretudo no Lanús. No time argentino, ele comandou o atacante Flaco Lopes, que atualmente defende o Palmeiras, tá? Matéria aí do André Hernan no UOL. O Zubeldia tem um histórico aí bom de utilizar jogadores aí das categorias de base. No Lanús, ele usou muito os jogadores da base, e no último trabalho dele na LDU, ele estava começando, né, na reta final, ele estava começando a utilizar bastante também jogadores da base, né, mas acabou que depois ele saiu, né, pediu para sair aí da LDU, mas ele tem esse histórico de jogador aí de base, de utilizar bastante jogadores aí da base. E assim, os jogadores da base do São Paulo que a gente reclama aqui que tinha que jogar mais é o William Gomes, né? Aí você tem o Negruti, você tem aí o Ibali, outros, você tem o Igor Felisberto, esses são alguns jogadores muito talentosos da base do São Paulo, mas esses garotos tinham que ser testados no Campeonato Paulista, né, cara? Que é o estadual ali, é um campeonato que sim faz parte da pré-temporada, que é o início da temporada,
né, e faz parte da pré-temporada. A pré-temporada é 15 dias, né, cara? Quando os jogadores voltam de férias, eles têm 15 dias até começar o Paulistão, então o Paulistão faz parte da pré-temporada e era ali que os garotos tinham que jogar, né? Agora, com o jogo aí, é só jogo importante, decisivo, clássico, Libertadores, não sei se eles vão ganhar a oportunidade aí, né? Mas enfim, vamos ver aí, belezinha? Aí, rapaz, a gente comentou sobre a arbitragem aí, né, sobre o jogo com o Palmeiras. Vamos voltar aí agora a falar de arbitrar, mas sobre o jogo de amanhã contra o Barcelona. Olha que loucura isso aqui, cara. A arbitragem para o duelo entre Barcelona e São Paulo foi definida pela Conmebol e o jogo será comandado pelo paraguaio Juan Benítez, que faz parte do quadro de árbitro da FIFA. Olha só que loucura isso aqui. Benítez tem 41 anos de idade e em 2019 passou por uma situação curiosa que o fez ficar suspenso por 8 partidas. Ele apitou um jogo entre o Sportivo Luqueno e Nacional, válido pela 15ª rodada do Campeonato Paraguaio. Durante a partida, ele expulsou um jogador, porém, ao chegar em sua casa, ele resolveu assistir novamente o jogo e percebeu que havia errado, ou seja, usou uma transmissão em sua casa como uma forma de um VAR caseiro. Ele fez um adendo à Associação de Futebol do Paraguai pedindo para que o cartão vermelho fosse anulado por ter sido uma decisão injusta de sua parte. O resultado não mudou e ele acabou sendo julgado e condenado a ficar 8 partidas afastados. Olha que bagulho bizarro, meu irmão. O cara apitou o jogo, né, do Nacional lá, deu um cartão aí pro jogador. Aí o cara chegou em casa, foi ver o jogo. Opa, tem uma coisa errada aí. Esse cara não mereceu tomar o cartão e não. Ele viu que foi injusto, não devia dar o cartão. Depois, né, ele foi na Associação de Futebol do Paraguai pedir para anular o cartão vermelho. Acabou que ele foi condenado, julgado e ficou 8 jogos aí de suspensão. Que loucura, hein, meu irmão? É esse rapaz que vai apitar o jogo aí de amanhã contra o Barcelona de Guayaquil. Eu confesso que eu nunca vi nada parecido com isso aqui, viu? Bem maluco aí. O árbitro não costuma ter muita conversa e tem uma média alta de 6,3 amarelos aplicados nessa temporada, tá? Então não é muito conversa, ele senta o cartão, irmão, e acabou. Às vezes até exagerado, como foi esse caso aí. Este rapaz, né, o Juan Benítez, que apita o jogo aí amanhã, né? Mas enfim, rapaziada, vamos lá. O negócio é o seguinte, continuando no tema arbitragem, nessa situação aí de acusação do John Textor, uma loucura aí que vem acontecendo, né? E olha só, rapaziada, informação aqui do jornal O Globo. Botafogo envia ofício à CBF pedindo que Rafael Claus não seja o árbitro do clássico contra o Flamengo neste domingo. Olha só isso aqui. O clube também quer que o Claus seja afastado até a conclusão da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Em depoimento, ontem na CPI, né, no caso foi segunda-feira, né, John Textor citou supostos equívocos de Rafael Claus em jogos do Brasileirão. Olha aí. Além disso, o Botafogo também quer que a árbitra Daiane Muniz seja vetada de jogos do clube. E assim como o Claus, fique afastada até o fim da CPI. Olha que loucura, meu irmão. A gente teve aí várias acusações do Textor, né? Aí, e agora o Botafogo, né? O Textor, né? Porque o Textor é dono do Botafogo. Aí pedindo, né? Enviou um ofício para CBF pedindo pro Claus e a Daiane Muniz não estarem, né, cara, no jogo aí do Botafogo contra o Flamengo nesse domingo aí, né, cara, pelo Campeonato Brasileiro, né, cara. Segundo o Textor e o Botafogo, teve aí supostos equívocos do Claus em partidas do Campeonato Brasileiro, né, cara. Essa Daiane Muniz, cara, ela tava no VAR aí em vários jogos do São Paulo no Campeonato Paulista. Ela é um horror, péssima, tá? Ai, Gabriel, tá falando porque ela é mulher, não vem com esse papinho não, tá? Vem com esse papinho não, a gente acabou de criticar o youtuber de São Paulo, é ruim também, é ruim porque ele é ruim, não é porque é homem, é porque é mulher, né? Daí é ruim porque ela é ruim, tem que fazer, né? Que essa mulher já prejudicou o São Paulo aí nesse Paulistão, é coisa de maluco, tá? Vários jogos de sequência aí, ela tava no vai dos jogos do São Paulo, ruim pra caramba, tá? Não tem nada a ver porque ela é mulher, né? Ela é ruim porque ela é ruim mesmo, não tem o que fazer aí, né? Enfim,
Vamos ver o que vai acontecer em relação a essas acusações aí, né, do John Textor, e agora querendo que o Cláudio Daiane não fique aí, né, cara, não apite o jogo do Botafogo. Enfim, vamos lá! Ótima notícia, hein, rapaziada? Zubeldia tira o visto, aparece no bid e pode dirigir o São Paulo no Equador. O técnico Luiz Zubeldia poderá comandar o São Paulo no banco de reservas no jogo contra o Barcelona nesta quinta-feira pela Libertadores da América. O treinador conseguiu tirar o visto de trabalho e teve sua contratação registrada no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, cumprindo as burocracias necessárias para iniciar o trabalho em campo. Então tá aí nosso querido Luiz Zubeldia bidou, né? Quando a galera gosta de falar, quando tá no bid, bidou aí então o Luiz Zubeldia e tá autorizado e vai comandar o São Paulo amanhã contra o Barcelona. Vai fazer a sua estreia aí amanhã. E olha só essa informação aqui do Globoesporte.com, rapaziada. Zubeldia não participou do treino nesta terça-feira para ir ao consulado da Argentina e à Polícia Federal para acelerar esses trâmites, rapaz. Então tá aí, ó, segundo o Globoesporte.com, o Zubeldia não participou do treino de ontem, terça-feira, né? Meio estranho aí, né? Porque era basicamente ali o único treino que ele ia ter para comandar o time amanhã, né? Porque assim, treino que a gente fala porque na segunda-feira ele comandou o time na segunda, mas o time titular que jogou com o Atlético Goianiense estava fazendo regenerativo, né? Quando tem um jogo no dia, no treino seguinte, só os reservas aí que treinam mesmo, né? Tático ali, né? No campo e tudo mais. E terça-feira aí, que já teria todo mundo disponível para treinar, segundo o GE, ele não treinou, não participou aí do treino dessa terça-feira. Lembrando que hoje, quarta-feira, tem mais uma atividade aí no estádio do Emelec. Vamos falar agora sobre o mercado da bola, rapaziada. Tá aqui a informação do Alexander Vieira. Olha só. Apuração sobre o José Enamorado foi ventilado ao São Paulo, né? Primeira notícia quem soltou aí foi o Diário AS, né, lá da Colômbia, que soltou aí no interesse do São Paulo no José Enamorado. Esse é o nome do cara aí, né, jogador de lado de campo do Júnior Barranquilla. Olha só. O ponta foi um pedido de Luiz Zubeldia para a LDU, que tentou por 2 vezes a sua contratação, mas não obteve êxito por diferentes motivos. Naturalmente, por ser um jogador da admiração do técnico, colocaram o tricolor paulista como possível interessado, mas o clube não fez nenhum movimento pela contratação. Enamorado faz parte de uma série de atletas monitorados pelo São Paulo, como era o Bobadilla, mas isso não significa o interesse, apenas mesmo uma observação. Zubeldia e São Paulo não tiveram qualquer conversa sobre reforços. O técnico vai avaliar o elenco, que quer conhecer peças, entender o grupo, para quem sabe depois pedir contratações. Em um primeiro momento, o técnico está com o grupo fechado. Não existe absolutamente nada, nem a busca por um lateral esquerdo, peça que faltou nas últimas janelas. O AS soltou essa notícia aí, né, de que, né, o São Paulo tinha interessado no José Enamorado aí, mas não faz nem muito sentido, né, o Luiz Zubeldia ter pedido a contratação, porque o cara acabou de chegar, tipo assim, mal tem tempo para treinar, né, que a gente vem comentando aí, quem dirá para pedir contratação aí. Então o Zubeldia pediu a contratação dele, mas foi quando ele estava na LDU, né, e esse jogador faz parte ali de um monitoramento do São Paulo, né, fica de olho ali no mercado, tem esse jogador lá, mas não é de um interesse para fazer proposta e nada desse tipo. Aí não é um jogador de lado de campo aí, o ponta, o Zubeldia adora ponta, né? Os times dele tem jogadores de lado de campo aí, né? Mas por enquanto, nada que o São Paulo vai aí fazer proposta ou algo do tipo, né? Enfim, só completando a informação que ele trouxe aí, ó. Zubeldia vai buscar opções dentro do elenco, vai olhar o que tem de jogadores não aproveitados até então, base e em seguida pode sugerir peças. Ele está em fase aí de conhecer o elenco, né? Boa parte ele já conhece, porque enfrentou o São Paulo no ano passado, mas o elenco ali, os jogadores que jogam pouco, né? O elenco inteiro em si, ele está conhecendo aí os jogadores. Inclusive o GE até citou uma matéria na segunda-feira, que foi o primeiro treino dele, né? Mas o treino dele mais para conhecer as características do jogador, como ele acabou de chegar até nessa fase, aí de conhecer o elenco, os jogadores, aí depois sim, né? Ele pode pedir os jogadores. Daqui a pouco tem a janela do meio do ano, né? Falta o quê? 2 meses, eu acho, alguma coisa assim, para a janela do meio do ano. Até lá ele já vai ter um conhecimento maior do elenco e quem sabe aí ele pode pedir, né? Pedir contratações aí
para o São Paulo, mas por enquanto ele tá conhecendo ainda para depois, quem sabe, pedir, né? Enfim, meu querido aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.